Hoje eu vou te mostrar como decidir entre dividendos agora, capex para crescer, e os riscos políticos que podem virar sua carteira de cabeça para baixo, sem spoiler imediato da solução. Se você investe em Petrobras e quer saber o que muda em 2025, fica até o fim porque tem viradas que poucos estão vendo. Antes da análise, deixa o like, comenta, acompanhe o Petrobras, inscreva-se no canal e compartilhe com quem investe em energia. Prometo clareza, linguagem direta e números por extenso para você não se perder entre siglas e jargões. A pergunta-chave é: dá para ter dividendos gordos e ao mesmo tempo um plano de investimentos ambicioso com pressão política no horizonte? Segura essa, porque a resposta depende de 3 variáveis que nem sempre andam juntas, Brent: política de preços e disciplina de capital. Vamos começar com o problema real do investidor. A política de preços deixou de ser automática, ganhou flexibilidade comercial, e isso traz alívio pontual na bomba, mas aumenta a incerteza sobre margens e repasses, o que afeta a geração de caixa que financia dividendos. Quando o Brent sobe de forma sustentada e o câmbio aperta a sensibilidade do caixa, cresce porque o petróleo em dólares por barril se traduz em receitas maiores. Porém, custos e importações também reagem, e a decisão de repasse na refinaria vira um jogo de equilíbrio entre mercado e política. Se a companhia posterga ajustes para suavizar volatilidade, o consumidor agradece, mas o investidor precisa medir o impacto nas margens de refino. Lembrando que a proteção perfeita não existe. Existe gestão de risco e competitividade. Isso nos leva aos dividendos ordinários contra extraordinários. Os ordinários são o coração recorrente ligados ao lucro e às regras internas. Já os extraordinários dependem de folga de caixa, alavancagem controlada e confiança do conselho. Ou seja, são oportunidade, não obrigação. Em ciclos de Brent saudável e execução eficiente de projetos, o fluxo de caixa operacional tende a sustentar bons ordinários e abrir espaço para extraordinários, mas em ciclos de Brent fraco, câmbio adverso, ou capex acelerado, o pêndulo retorna para dentro da empresa. O capex agora é um personagem central. Exploração e produção seguem como prioridade, especialmente em áreas de maior retorno e menor intensidade de emissões por barril, enquanto o bloco de transição energética ganha gordura, exigindo seleção rigorosa de projetos que paguem o custo de capital. Aqui mora o obstáculo que derruba a tese de muita gente: empolgação com novos investimentos. Sem disciplina, pode corroer a base de dividendos. O segredo é filtrar projetos por retorno econômico, fluxo de caixa livre e prazo realista de entrada em operação. Como vencer esse obstáculo pensando em cenários com gatilhos objetivos? Sensibilidade ao Brent, em faixas do tipo Brent moderado, Brent robusto e Brent estressado. Política comercial, mantendo competitividade e meta de alavancagem respeitada. Só assim se evita prometer o que o caixa não entrega. Agora a peça que quase ninguém conecta, a cadeia inteira sente: petroquímica, logística e elétricas, porque preço de nafta, diesel e gás natural formam o custo base de muita indústria no país. Na petroquímica, quando o petróleo encarece e a política de preços suaviza, repasse por um tempo, a margem da cadeia pode apertar, e empresas com flexibilidade de matéria-prima ou contratos inteligentes saem na frente. Por isso, atenção à composição de custos e à exposição à nafta. Na logística de combustíveis, distribuidores vivem de spread e volume. Se a paridade fica menos atrativa para importação, a concorrência se reorganiza, estoques e rotas mudam, e o capital de giro vira rei, gerando oportunidades para quem opera com eficiência. Nas elétricas térmicas, a gás e a óleo sofrem ou aliviam conforme o custo de combustível. E a demanda do sistema contratos com repasse de combustível reduzem dor, mas não eliminam a volatilidade. E o investidor precisa entender o indexador, se é petróleo-câmbio ou cesta de combustíveis. Voltando à Petrobras, política de preços flexível é faca de 2 gumes. Pode defender participação de mercado e diluir custos, mas exige transparência e governança, para que o investidor confie que margens não serão sacrificadas por tempo demais. O investidor pessoa física quer saber. E os dividendos? A resposta prática é usar uma régua em 3 partes. Lucro recorrente sustenta o ordinário, folga de caixa e alavancagem baixa abrem chance para extraordinário. E capex disciplinado preserva a base de distribuição no médio prazo. Quer um exemplo mental para guiar a decisão? Imagine 3 gavetas: dividendos, dívida, investimento. Se a gaveta de investimento cresce para projetos de alto retorno, a gaveta de dividendos pode continuar saudável. Se crescer para projetos medianos,
o dividendo emagrece. Se crescer sem retorno claro, a tese racha. Risco político entra como ruído, que pode alterar a ordem das gavetas, interferência em preços por longo período, reduz a margem e posterga a distribuição. Mudanças na governança elevam o custo de capital percebido e atrasos em projetos elevam o risco de execução e o consumo de caixa. Como transformar ruído em ferramenta? Definindo pontos de checagem, periodicidade de reajustes de preços métricas, de margem de refino, metas de alavancagem, cronograma de CAPEX e entregas de produção. Com isso você separa narrativa de resultado e toma decisão baseada em fatos. Para 2025, o roteiro provável de maior valor para o acionista combina 3 pilares: disciplina de preços com foco em competitividade, portfólio de CAPEX, com retorno acima do custo de capital e manutenção de um balanço forte que viabilize ordinários robustos, e quando houver folga, extraordinários. Se o Brent operar por longos períodos em patamar moderado com câmbio estável, a previsibilidade melhora, e os ordinários tendem a se manter coerentes com a geração de caixa. Se o Brent subir muito com câmbio estressado, o fluxo cresce, mas o risco de intervenção aumenta, e o investidor deve redobrar monitoramento. Se a transição energética avançar com projetos que reduzam custo e emissões, como captura de carbono, combustíveis de baixo teor de enxofre e integração com gás natural, o risco de longo prazo diminui. Mas o retorno precisa ser mensurado com rigor, nada de empolgação, sem payback, claro. E os efeitos colaterais na sua carteira, petroquímica mais sensível ao custo de nafta, pode sofrer em cenário de petróleo caro com repasse lento. Logística pode ganhar participação quando a arbitragem reabre e as importações voltam a fazer sentido. Elétricas com térmicas expostas ao óleo ficam mais pressionadas em custos. Como isso vira decisão prática? Se você é holder de Petrobras, monte cenários com palavras e não promessas. Brent moderado, CAPEX disciplinado e política de preços transparente sustentam dividendos. Brent fraco ou CAPEX inflado pede cautela. Brent forte com intervenção pede hedge mental e menor dependência do papel para a renda. Para quem opera a cadeia petroquímica, pede lupa no spread nafta contra produtos logística, pede lupa no ciclo de importação e no capital de giro. Elétricas pedem lupa no repasse de combustível e na exposição a despachos fora da curva. Agora a parte tática que aumenta a sua retenção de ganhos. Estabeleça alertas em calendário de resultados, datas de corte e conferências de gestão. Se a empresa confirma disciplina e execução, você mantém a tese. Se surgir sinal de projeto com retorno duvidoso, você diminui exposição antes do efeito no caixa. Quer validação pelo senso comum? Empresas que pagam dividendos de forma sustentável ao longo do tempo seguem a tríade: retorno razoável, mais consistência absurda, mais custos baixos sempre. Isso não é mágica. É matemática empresarial aplicada. Para reforçar, não existe almoço grátis. Extraordinário é consequência de eficiência e folga. Quando aparecer, deve ser tratado como bônus, não como renda garantida, e é por isso que sua estratégia não pode depender de um pagamento eventual. O investidor brasileiro médio às vezes se apaixona pelo yield do passado e ignora o CAPEX do futuro. Aqui está o convite: apaixone-se pelo processo, porque é o processo que paga sua conta, e não um anúncio isolado. Se você acompanhou até aqui, já percebeu que não existe resposta de uma linha. Existe um caminho claro: medir sensibilidade ao Brent, checar disciplina de preços e filtrar CAPEX por retorno. Com isso, você reduz o impacto do ruído político e aumenta a previsibilidade do seu fluxo. Quero te deixar com um mini roteiro de ação. Primeiro, escreva suas 3 gavetas: dividendos, dívida, investimento. Segundo, liste 2 cenários para Brent e câmbio com palavras: moderado e estressado. Terceiro, defina o que te faria reduzir ou aumentar posição. Datas de resultado ajudam a tirar a emoção do volante. Agora a solução prometida. Busca por dividendos sustentáveis com CAPEX disciplinado. Isso significa aceitar ordinários coerentes com o ciclo e tratar extraordinários como prêmio, enquanto você monitora a execução de projetos e transparência na política de preços. Assim você colhe renda hoje e preserva crescimento amanhã. Os benefícios de chegar lá são claros. Você evita armadilhas de curto prazo, antecipa impactos na cadeia de petroquímica, logística e elétricas, e constrói uma carteira que respira com o setor sem depender de uma única variável. Se fez sentido? Deixa o like agora, comenta "Eu invisto com disciplina", inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com quem precisa sair do ruído e investir com método. Obrigado por ficar até o final.
Cuide do seu risco, revise seus cenários, e nos vemos no próximo episódio com mais mapas práticos para transformar energia em resultado.